Já estamos de volta com o seu Magazine, são 3 horas e 47 minutinhos e a gente te convida agora para falar de saúde. Porque eu estou recebendo aqui na nossa sala, no nosso sofá, o Dr. Benoliel. Ele que veio para falar sobre um assunto que é super importante, o uso do ácido hialurônico e o principal, a recuperação dos movimentos para tantas pessoas, um trabalho que vem chamando a atenção, não é? Na internet e aqui na televisão também, e cada vez tem surpreendido pelos resultados. Primeiro, deixa eu lhe parabenizar, porque não se fala em outra coisa. Que lindo é a gente ver uma pessoa que estava de cadeira de rodas voltar a andar, doutor. A gente sempre se emociona. Sem dúvida, Mica, esse é o maior prazer que a gente tem. A gente na medicina busca sempre algo que te traga ao mesmo tempo a satisfação pelo serviço médico prestado, mas também que você possa entregar à sociedade algo que possa ser passado ao maior número de pessoas e que, do ponto de vista educacional, as tire de uma certa condição que pode ser ruim, mas que tem como melhorar. E o que a gente tem feito por meio aqui do Magazine, principalmente porque começou aqui essa onda, hoje a gente vive uma onda que está na internet, que ganhou a internet, vai de boca em boca, em todos os grupos de WhatsApp. E aí a pergunta inevitável, que foi aquela que chegou até mim, por isso a gente veio hoje de novo, é: o que é esse ácido hialurônico? Para que ele serve? O que ele é exatamente? Por quê que as pessoas hoje se referem a ele como um elixir de felicidade ou um gatilho para a juventude? Né? E acima de tudo, eu acho que você usou agora maravilhosamente bem a palavra certa. Um fio de esperança, que aquelas pessoas que pareciam esquecidas ali do cantinho da casa, meio sem propósito, sem vontade de se mexer, de sair de casa, de ver o mundo hoje, estão voltando a ter isso, e isso tem nos enchido de orgulho. E além também da gente, eu acho que a gente mesmo que está em volta desses idosos, a gente tem olhado para eles com outros olhos. Ou seja, não é aquela dor é assim mesmo, é a idade, nada disso. A gente olha porque está vendo uma luz no fim do túnel, que essa pessoa pode recuperar a energia de viver, voltar a fazer exercício, tudo através de um tratamento que hoje a gente tem disponível aqui mesmo na nossa cidade, aqui em Manaus. Não por coincidência, ainda hoje de manhã no consultório eu atendi um filho e a mãe se emocionou muito quando ela ficou sabendo o que pode vir a acontecer, o que ela pode esperar. Era nitidamente uma pessoa que já estava ali um pouquinho sem esperança, convivendo com uma dor 24 horas, isso é realmente muito ruim, só sabe quem sente. E de repente, quando você traz a ela a notícia do que pode acontecer depois, aquele sorriso se abre, aquela esperança, aquela perspectiva de uma vida nova, e ela começou a chorar, e o filho disse: não chora, mãe, a gente vai conseguir, você vai pelo mesmo caminho. E essa é a mensagem maior que a gente passa, eu acho que de estar resgatando essas pessoas e dando a elas uma qualidade de vida que elas já não tinham há muitos anos. A gente sabe o quanto assusta você ter um problema no joelho, você começa a não querer forçar, não querer fazer exercício. Quantas pessoas não vêm no meu Instagram perguntar também? Eu voltei a me exercitar agora, mas o senhor acompanhou, que eu fiquei com muito mais... Eu acho que o medo é maior do que qualquer coisa, com medo de forçar, com medo de alguma coisa. Agora você imagina alguém que já tem uma certa idade que diz: não vai mais ter jeito para mim. Então vamos explicar a partir de agora para você de casa, principalmente a respeito do ácido hialurônico. Qual a diferença deles? Porque a gente ouve muito falar aquele, o ácido hialurônico que tem no creme de você passar no rosto, aquele outro que você injeta para corrigir algumas imperfeições na face. E de repente vem o ácido hialurônico que vai fazer você voltar a andar, sair da cadeira de rodas em alguns casos, como você já mostrou pra gente. Já. Acho que a gente já teve vários exemplos. Agora vamos falar um pouco do que ele é. Primeiro a gente tem que dizer que a gente tem ele, a gente nasce com ele. Durante toda a idade produtiva, a gente tem ele em abundância no corpo inteiro, desde o rosto até o joelho. E conforme a gente vai envelhecendo, ele vai sendo perdido, ou seja, esse que a gente chama de endógeno, que é o que eu tenho, ele vai acabando com o tempo. E aí eu preciso repor. Essa reposição pode ser feita, e claro, ele é obtido de forma artificial, mas ele pode ser de origem vegetal ou animal. A vegetal a gente não tem muito disponível, então a gente usa mais o de origem animal. Alguns deles são obtidos da crista de galo, da galinha, do frango, aquela cristazinha. É dali que a gente obtém alguns tipos, né? Mas em linhas gerais, o que chama mais atenção para ele é que esse exógeno, que é o que a gente coloca lá dentro, seja no rosto, mas aqui no nosso caso é nos joelhos, ou nos ombros, ou nos tornozelos. A gente tem uma série de articulações onde a gente pode abordar e fazer a reposição, que é o que a gente faz, né? Não é um remédio, é uma reposição, a gente sempre fala isso muito aqui.
mas a função dele tem características extracelulares e intra. E a cada vez, Mica, que a gente estuda ele um pouco mais, a gente se surpreende, mesmo nós, com o quanto ele é um líquido importante, principalmente de uma grandeza que nem a gente imaginava. Então antes se achava que ele era apenas um preenchedor de espaço, como vem escrito inclusive na caixa que é comercializada. Hoje a gente já sabe que ele tem características bioquímicas que evitam a morte do tecido, no caso o tecido cartilaginoso, ao mesmo tempo em que se infiltram ali naquela matriz de sustentação, evitando que hajam fissuras, que fragmentos da cartilagem sejam perdidos, ou seja, ele não é só para amortecer impacto, ele não é só para nutrir, ele existe também para reativar, para revitalizar o tecido cartilaginoso. E isso talvez seja uma das coisas que mais se pesquisa no mundo hoje. Então a gente pode encher a boca e falar assim com propriedade, porque existe um embasamento científico muito grande e que trazem todos os benefícios que ele tem. Olha, e a gente fica muito em dúvida, afinal de contas, a partir de que idade começa a desaparecer? No geral, assim, né? A gente sabe que a idade acaba, que você passou a idade inteira forçando, usando ali aquela como é que chama? Aquela... que o senhor falou, porque é um lugar, aquela articulação, movimentando. Uhum. E aí, a partir de quantos anos a pessoa pode começar a identificar que está ficando com uma quantidade menor ali, né? A gente costuma dizer que pessoas com mais de 40 anos começam a ter um decréscimo anual do primeiro da viscosidade. Primeiro ele é grosso, que nem um óleo de carro. E ele vai afinando e ficando que nem água, bem fininho. E depois ele some, desaparece. Por volta de 40, 42 anos. E aí a clínica vai ser você sentir o joelho mais difícil de mexer, uma incapacidade para ajoelhar, para pegar coisas no chão e uma restrição de mobilidade cada vez maior. E isso não só no joelho, mas na coluna, no joelho, no tornozelo, no quadril. Então é por isso que a gente aos poucos vai ficando cada vez com menos mobilidade. E está aí a importância de se manter em atividade física, porque quanto mais atividade física você faz, mais você vai usar a musculatura de forma secundária para te dar essa mobilidade que você perdeu. Então, muitas pessoas mais fortes, mesmo sem o ácido, continuam tendo uma mobilidade preservada por mais tempo. Então, fica mais uma vez a mensagem, atividade física sempre. Aí tem gente que já fica assustado. Aí pergunta assim, a partir de que momento eu preciso repor ou eu só preciso repor se eu começar a sentir dores, alguma coisa assim? Isso é uma coisa importante. Hoje, por exemplo, eu fiz numa pessoa de 33 anos. Aí você vai dizer, ué, mas ela tem menos de 40. Mas isso não está muito bem explicado, porque o que indica a reposição não é a idade, o que indica é a clínica. Então, se o paciente tem dor, restrição de mobilidade, ao exame você percebe que já é uma articulação em sofrimento. Ela precisa ser tratada independente da idade. Essa paciente já não conseguia mais fazer exercícios regulares. Ela sentia dores? Dor, exatamente por isso. Todos eles nos procuram quase sempre por conta da dor. Porque eles deixam para procurar sempre quando o problema já está instituído. E quando a dor já está muito forte, já, né? Ela alguns casos... começa a sentir uma dorzinha, vai deixando para lá, e aí depois quando procura já está um pouco adiantado. Exato. Esse é o assim, nenhum é ruim, tá? A gente consegue intervir e proteger em todas as fases, desde as fases mais iniciais até a artrose instituída. Isso é uma coisa que mudou na conduta com ácido. Antigamente se dizia que era só para casos de artrose leve. Hoje a gente sabe que se você pega casos, mesmo aqueles com artrose que já é avançada, que teoricamente já teria indicação de cirurgia para prótese, mas a gente precisa preparar esse paciente para receber a prótese. Então ele recebe o ácido como uma forma de ganhar conforto para fazer atividades físicas, fortalecer o corpo, se tornar, do ponto de vista funcional, autônomo, para aí sim depois pensar na cirurgia. A prótese não substitui o joelho todo, ela substitui apenas uma parte. Então é importante que você esteja usando o seu joelho. Porque se você simplesmente substituir a parte que tirou, mas não tem músculo bom, não tem ligamento bom, não tem uma estrutura corporal boa, você vai botar a prótese e se submeter a uma cirurgia de grande porte, com muitos riscos, e não vai ter um bom resultado. Aquelas pessoas que têm artrose já na família, que já tem alguns casos, você acredita que elas têm que procurar o médico antes para já ver como é que está esse joelho? Existe como a gente se antecipar um pouco a esse problema? Sim, não tenho a menor dúvida disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, esses suplementos que a gente já tanto divulgou aqui, como a glicosamina, a condroitina, colágeno, eles são comercializados em supermercados, para você ter ideia. Não tem mais controle de droga, né, de farmácia.
para que todos tenham o máximo de acesso possível. Lá você compra potes de drágeas com essas substâncias por $25 com 500 drágeas dentro, ou seja, 6 meses de tratamento praticamente. Isso é ampliar o acesso, isso é fazer com que o maior número de pessoas tenha a possibilidade de intervir antes que o problema aconteça. Então, se eu sei que a minha avó, com a minha mãe, ou com meu pai, avô, desenvolveram esse quadro, seja em que fase foi, eu já tenho que me prevenir realmente, principalmente se eu quero me manter em atividade por muito tempo, e eu acho que é isso que todo mundo quer, né? A partir de quantos anos? Se eu tenho caso na família, já tem que, de vez em quando... Eu te diria a partir dos 30 anos. Já fica de olho, a partir né? dos 30 anos, com certeza. Se exercitam mais, dependendo da profissão, exige mais. A gente tem percebido no consultório pessoas cada vez mais jovens. Então, assim, se era do paciente com a lesão condral, hoje é do paciente que está começando o processo lá com 27, 28. E uma coisa importante, se você já fez alguma cirurgia, seja para tratar um menisco, uma lesão de cartilagem, seja o que for, você vai precisar fazer o ácido a partir da cirurgia, independente de que idade foi. Porque você precisa repor esse líquido que foi perdido ao longo do processo cirúrgico, que a gente lava lá e acaba tirando esse líquido. Como eu não tenho mais a capacidade de produzi-lo de forma plena, eu acabo tendo que colocar de novo. Agora, doutor, me tira uma dúvida. Quanto tempo leva essa aplicação? E a partir do momento que eu apliquei, eu tenho que voltar, como é que a gente diz, de tempos em tempos para aplicar? Igual, eu estou comparando aqui com uma coisa que é mais comum, que a gente ouve falar com mais frequência, que é quando a gente coloca no rosto. A gente, aos poucos, vai perdendo de novo e tem que reaplicar. Nas articulações também funciona dessa forma? Esse ácido hialurônico, ele é parecido, mas não é igual. Ele tem um peso molecular diferente, uma viscosidade diferente e uma elasticidade diferente. Então ele é feito para durar um pouco mais. Se a gente trabalha a musculatura secundária e alivia com isso a carga que passa pelo joelho, você consegue dar uma longevidade maior ao processo. Então se eu coloco em alguém e digo que ele vai durar 1 ano, e essa pessoa não faz absolutamente nada de fortalecimento, de reeducação de postura, ele dura 1 ano. Mas se eu coloco e trabalho essa outra parte, ele pode durar 2, ele pode durar 3 ou até mais anos. Então, o mais importante é entender, como a gente falou até na semana passada, na semana retrasada, na verdade, não é só uma injeção. A injeção é o primeiro passo. E aí depois vem todo um processo de reeducação, claro, entendendo que cada caso é um caso. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta, eu uso um tipo de ácido. Se eu tenho um paciente idoso, eu uso um outro tipo, numa outra quantidade e numa outra característica. A gente colocou até uma imagem nos slides que ilustra bem a diferença entre eles. Então, por exemplo, aqueles de alto peso molecular são para pessoas que estão com muita dor, que querem um resultado mais rápido de alívio da dor, mas que vão perder a função dele mais rapidamente, ou seja, por volta de 6 meses já não vão ter mais a função dele ali imperativa. Quando a gente usa os de baixo peso molecular, a gente não usa para essas pessoas que estão com dor, então a gente usa pensando mais no longo prazo. A gente entra com alguns agentes anti-inflamatórios para completar esse processo logo no começo, mas a gente está imaginando 2 anos, 3 anos na frente, quando a gente usa os de baixo peso, que são esses da direita ali, a imagem amarelinha que tem no canto da imagem, lá, né? No vídeo. É a parte amarelinha. A parte vermelha é o pesado, é o grande. Então cada um tem a sua indicação, não é simplesmente chegar e dizer assim, eu quero fazer o ácido. Você tem que entender. Resolva o meu problema agora. Exato, você tem que saber qual é. Você tem que examinar o paciente, estudo, né? Você tem que olhar os exames, você tem que saber onde estão as deficiências e aí sim dizer, olha, eu acredito que esse é o melhor tipo e a nossa estratégia vai ser essa. E aí entra aqueles protocolos que a gente já falou, que foram os protocolos que a gente criou aí ao longo de 15 anos que a gente vem fazendo ácido, 15 não, 17 para ser mais exato, e que a gente vem entregando isso já com alguma frequência. Hoje a gente completou 1.616 pessoas já dentro do protocolo. Isso é o que eu até brinquei com a paciente, não são 100, são 1.616. Então, a gente fala com alguma propriedade. Se eu te disser que funciona, é porque realmente funciona. E eles, acho que a gente vai mostrar um vídeo que é um depoimento de uma pessoa que ainda não fez. Mas ela pessoa ainda não fez. Mas eu perguntei dela, me diga qual é a sua perspectiva. O que você quer do ácido? E aí ela expressou toda a vontade, tudo aquilo que ela espera, a gente vai ouvir. E aí a gente mesclou com algumas imagens, ficou bem legal esse vídeo, vai ser muito legal de ver. Então vamos ver logo agora? Vamos ver? Vamos, Solta aí, pode minha ser. diretora.
Prestem atenção nesse depoimento. do tratamento. Tu tá aqui exatamente por quê? Para me voltar a caminhar, porque eu não queria mais caminhar, eu achava que eu não ia caminhar, mas hoje eu acordei com aquela luz, assim, uma porta se abrindo no céu, que eu ia caminhar. E a minha expectativa aqui é caminhar. Voltar a caminhar e ter a vida normal. Eu vou voltar a andar. E como foi que tu chegou aqui com a gente? Através da minha amiga, da minha sobrinha, que fazia a unha da cadeirante. E ela veio aqui com o senhor, fez as injeções, né? Tá lá em Alter do Chão, lá, né? Caminhando, se divertindo, tendo uma vida normal. E era cadeirante? 4 anos de cadeirante. Era 4 anos que ela... Tinha 4 anos que ela estava na cadeira de rodas. Aí ela veio aqui. Fez tudo e agora tá lá em Altar do Chão. Passeando. E aí cadê a sua mãe? Que ela não veio fazer a unha? Ah, a mamãe foi para o Altar do Chão. E quem levou ela? Ela disse, não, ela foi sozinha. Ela foi andando. É até a Luciana, minha sobrinha. Ela foi andando, Luciana, porque ela foi no doutor Rafael, um médico, aí ele aplicou mais injeção nela. Menos de 2 meses ela está caminhando. Ah, não, a senhora vocês vão me dar o contato desse médico para me levar minha tia lá, que a minha tia está com 2 anos, que movimenta a perna e tudo. E não, entenderam agora porque amamos tanto o que fazemos? Gente, teve gente ali com 88 anos. Aí viu a história? Não, ela foi para o Altar do Chão, é claro, né? Elas amam depois curtir a vida, ter essa liberdade. A relação que eu faço, por exemplo, hoje, quando a gente conversou, e o filho se mostrou muito preocupado com a situação da mãe, e ela chorou pelo seguinte, no momento em que ele disse assim, às vezes a gente chama ela para sair, mas ela não sai porque ela acha que ela atrapalha a gente. Que ela vai dar trabalho, né? Lógico, ela sente que atrapalha. Depois a senhora vai acabar com isso agora. A senhora vai sair sozinha. A senhora vai pegar um Uber ou seu carro. Não, ela dirige, então pronto. A senhora vai pegar seu carro e vai para o shopping passear sozinha, fazer as suas coisas, sem ter ninguém do seu lado, nem uma bengala, porque não precisa. E aí foi quando ela se encheu e provavelmente ainda essa semana a gente já tenha ela com a gente para fazer o procedimento e começar o processo todo. Eu imagino, é uma história que o senhor começa a fazer parte da família de todas as... Por isso que tanta gente pergunta para ele, como é o nome daquele médico? Do joelho, amiga, que vai lá no programa justamente por conta disso, né, doutor? Sim, porque é uma esperança mais muito uma grande. vez eu quero agradecer vocês pelo espaço. Acho que a gente está fazendo aqui uma revolução. O propósito desse programa é trazer utilidade pública, eu acho que acima de tudo. E o que a gente presta aqui, eu sempre falo isso, mas vou falar mais uma vez, é uma questão de utilidade pública. Como a gente está aqui, a gente está agora no podcast, a gente está também no rádio, a gente está nas redes sociais e a gente está lá não é para aparecer, a gente está lá para educar, como a gente está aqui. Percebam que a gente não vem aqui vender nada, a gente vem aqui ensinar. Eu acho que é isso que é o mais importante. E quando as pessoas aprendem sobre uma determinada coisa, naturalmente elas procuram por essa solução, principalmente se for esse o caso dela ou de uma pessoa querida próxima a ela. Né? Olha, então tá aí, a gente sabe que tá passando em várias capitais do Brasil, tá no Brasil inteirinho e no mundo inteiro através do YouTube. Então você que quer ter acesso, o doutor também faz ali esse atendimento à distância também e essa orientação. Então fica o recado para você, não tem coisa melhor do que a gente voltar a ter a possibilidade de se movimentar e essa autonomia é tão importante na nossa vida, né, doutor? Eu acho que é a fonte, o que a gente precisa, né? Eu brinco com elas. Se você acha que a tua vida acabou, ela acabou de recomeçar. Então esquece tudo que passou e vamos pensar para frente. Vida nova, né? Vida nova. Obrigada, doutor. Obrigado, Tudo de bom para o senhor. Obrigado, meu amor. Obrigado Muito mais obrigada. uma vez. Volte Obrigado, outras amigo. vezes, viu? Muito obrigado. Fique à vontade.